Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente. Quanto foi a nossa viagem pra Europa, né? Pra Paris e pra Londres. Quanto de fato a gente gastou com tudo. Vou falar detalhes com valores reais que a gente pagou. E se os lugares que a gente foi valeram ou não a pena. Tentou fazer uma viagem econômica, mas não econômica a ponto de sacrificar conforto. A gente não abria mão de algumas coisas. Comer em restaurante, dormir num lugar legal. Então, assim, isso a gente teve como prioridade, porque era a nossa primeira viagem internacional. A gente queria ter uma experiência inteira e completa. Então, por exemplo, a gente vai pra Paris e não vai comer num restaurante legal, sabendo do estilo da nossa viagem, que foi econômica, mas não foi sacrificante. Vamos começar. O primeiro gasto de todos foi o passaporte. O passaporte a gente tira aqui no Brasil, também tem vlog, né, da época que a gente tirou. Na época, eu vou falar todos os valores da época, tá? Porque o passaporte a gente já tirou faz 2 anos, então não sei se teve reajuste. Eu coloquei aqui na minha colinha todos os valores que nós pagamos na época de tudo que a gente comprou, tá? A gente pagou R$ 257,25 em cada passaporte. E depois tiveram as passagens, que sem dúvida nenhuma foi o maior gasto de uma vez que a gente teve com a viagem. Passagem de avião no geral é uma coisa que tá cara pra qualquer lugar. A gente pagou R$ 7.295,80 nas nossas passagens de avião. A gente foi com a Turkish Airlines, que eu super recomendo. Na parte econômica, tá, gente? Não foi executiva, não foi econômica premium, nada. Foi na normal. A gente só pagou a mais pra poder agendar, marcar o nosso lugar. Porque como era uma viagem muito longa, de 13 horas, e a nossa primeira vez no avião, assim, tanto tempo, nossa primeira viagem internacional, a gente não queria ir com pessoas que a gente não conhecia, né? Cabiam 3 pessoas na fileirinha. A gente não queria passar 13 horas do lado de uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Então a gente pagou, sim, pra marcar os lugares. Eu acho que foram uns R$ 500 pra marcar os lugares. Mas isso tudo já tá nesse preço de R$ 7.295,80 cada passagem, tá? Eu super indico a Turkish, eu achei a comida muito boa. A gente pegou café da manhã, pegou almoço, pra voltar a gente pegou a janta, o café da manhã também, então foi bem gostoso, a comida tava boa. O espaço da perna eu achei não humilhante, não era bom, não era confortável, mas não era humilhante. E eu achei também que o que valeu muito era porque na tarifa deles já tem uma mala despachada. Então, a gente não precisou pagar mais. Todas as outras empresas têm que pagar mais. Para entrar em Paris, você precisa, é obrigatório ter um seguro viagem. Em Londres eu não achei nada sobre isso, mas em Paris é obrigatório. E nosso seguro viagem a gente conseguiu economizar porque a gente pegou pelo nosso cartão de crédito. Inclusive, se você usa seu cartão de crédito e usou o cartão de crédito para comprar a passagem, dá uma olhadinha para ver se você não tem direito ao seguro viagem de graça, tá? O nosso era Mastercard e Visa, mas tem que ser o mesmo cartão que você comprou as passagens. Não pode ser outro, mas dá uma conferida, uma olhada, porque às vezes isso te dá uma bela economizada, tá? Porque a gente tava vendo que tava uns R$ 300 por pessoa o seguro viagem. Então, só de ter economizado isso já aliviou. E chip de celular. Não tem jeito. Se você quer ter internet na sua viagem, tem que ter um chip de celular com um plano bom para poder se locomover. Até porque Google Maps pra gente foi fundamental. Então, o que a gente fez? A gente pegou um chip só, uma pessoa ia ficar com o celular sempre com internet, no caso foi o meu. E aí os outros 2 que estavam sem internet só usava quando tinha Wi-Fi. E assim, bastante lugar tem Wi-Fi. A gente fez um plano, se eu não me engano, de 2 GB por dia na Casa do Chip. Eu acho que é isso, o site que a gente fez, que foi o lugar que a gente mais achou, assim, mais barato. E ficou R$ 57 um chip. Então a gente dividiu em 3, ficou R$ 19 para cada. E ele manteve o mesmo número de WhatsApp, manteve tudo.
foi tranquilinho, pegou em todos os lugares. A gente até arriscou fazer uma videochamada e deu super certo. No dia da videochamada, no fim do dia, os dados... Foi o único dia que os dados realmente acabaram. Que chegou no limite e aí o plano acabou, mas a gente já tava no hotel. Bom, e aí a gente agora vai por partes. Eu vou começar por Istambul, que foi o lugar que a gente só fez as 2 conexões que eu falei pra vocês. Tanto na ida quanto na volta. A ida, a gente pegou um hotel, uma conexão de 12 horas. Então a gente ia ficar de madrugada. A gente chegou, era 11 horas da noite no aeroporto e a gente ia só no outro dia de manhã sair de lá. Então, para não ficar no aeroporto de um país estranho, com língua que a gente não fala, a gente até pensou na possibilidade de economizar e ficar lá no aeroporto dormindo, mas a gente achou que não ia rolar pela segurança. A gente achou melhor pegar um hotel. E aí a gente pagou 87 euros no hotel, que na época deu 530 reais uma diária só, tá? Então pra cada ficou 177 reais, o que eu achei bem de boa, assim. É super barato? Não é. Mas pro horário que a gente precisava, pro dia que a gente precisava, pro local ser perto do aeroporto, eu achei que foi incrível. E assim, se vocês acompanharam o vlog, vocês viram que o hotel era lindo, que a recepção, a nossa recepção foi incrível, as pessoas eram muito simpáticas. E a gente até ganhou um café da manhã de graça, porque a gente não tinha no nosso booking ali, não tinha café da manhã. A gente pegou a mais simples pra ser mais barato. O cara conversando com a gente, falou do Brasil, falou não sei o que, brasileiro, né? A gente tem aquela alma simpática. Então a gente foi simpático com ele, ele gostou. E aí ele deu um café da manhã. Teve o transfer, né? Teve o transfer porque, como eu falei, era 20 minutos do aeroporto até o hotel. E a gente podia ter pego Uber, táxi. Mas, de novo, a gente esbarra no negócio da segurança, né? A gente achou melhor não arriscar. Não vai que a gente era pego em golpe, alguma coisa assim. Então, a gente fechou com o próprio hotel, no próprio Booking. E aí ficou 50 euros. Não foi pra cada. Foi 50 euros ida e volta. 50 euros o transfer fechado para nós 3. Então, na época, esses 50 euros dava 300 reais e ficou 100 reais para cada um, mais ou menos. Achamos ótimo, porque, gente, o transfer era incrível. A gente parecia que tava numa limusine. O céu, o teto do carro tinha LED. Aí vamos para Paris. Em Paris, as coisas são um pouquinho mais caras. A gente achou salgadinho. Pra começar, a gente fechou um hotel com muita antecedência. Se vocês forem pra Paris, eu indico muito esse hotel. A gente não fechou com café da manhã, porque a gente achou que não compensava. Mas eles ficam a 5 minutos a pé da Lingerie Moderne, que é a padaria da Emily in Paris. Foi a melhor coisa que eu comi em Paris, praticamente. Foi o croissant e o pão chocolat dessa padaria. O hotel era incrível, a localização incrível. Eu acho que do Louvre, ele ficava a 15 minutos a pé do Louvre, e da Notre Dame, ele ficava do lado da Notre Dame. E aí o hotel ficou 954 euros para 6 diárias, e ao todo em reais isso ficou 5.500 reais, e para cada ficou 1.835. Mas em Paris existe um negócio chamado taxa do município, que é uma taxa que você tem que pagar quando você fica lá, quando você dorme na cidade. Se eu não me engano, são 5 euros. São 5 euros e pouquinho por dia. E ao todo ficou 32 euros para cada um, tá? Então, a gente já pagou ali no ato do check-in. A gente chegou no hotel, o hotel já estava pago pelo Booking, mas aí a gente chegou lá e aí eles falaram, a gente já sabia, porque no Booking estava escrito lá, mas aí eles falaram, são 32 euros para cada, pela taxa de município, para você usar água, luz, né, sei lá, tipo, para você poder usar o município de Paris. E aí, isso em reais ficou 195 reais. De transporte, é uma das melhores dicas que eu posso dar para vocês, é o Navigo Découvert. Que nada mais... Bom, ele é nada mais, nada menos do que um cartãozinho que você faz lá na hora, você tem que pedir, que é o Navigo Découvert, pra
chegando lá na estação de trem mesmo, chegando na estação de trem que sai direto do aeroporto, você consegue fazer. O que acontece? Ele vale de segunda a domingo, uma semana. Só que o problema dele é esse, ele vale de segunda a domingo. Se você chegar na quarta, você perdeu segunda e terça. Você vai pagar o pacote completo, mas vai valer essa quarta, quinta e sexta, e sábado e domingo. Então, eu como uma boa dica pra vocês, eu planejaria a minha viagem pra chegar na segunda, que foi o que a gente fez. Então, ele é esse cartãozinho que você faz, ela te dá o cartão, depois você fica, e se você voltar um dia pra Paris, você consegue recarregar ele. Só que levem uma foto 3x4, porque você precisa colocar uma foto 3x4 no cartãozinho. Se você estiver andando no metrô ou no ônibus, alguma coisa, e lá sempre acontece. A gente viu umas 3, 4 vezes no trem e no ônibus isso acontecer, de os guardas subirem, né, no transporte e ficar pedindo ou o bilhetinho. Então, se você comprou o bilhetinho à parte, você guarda, não joga fora, ou o Navigo, que aí eles passam numa maquininha para ver se você realmente pagou na hora de entrar. E se não tiver a foto, você vai pagar uma multa de 60 euros. E 60 euros, gente, é dinheiro pra caramba. Converte, multiplica por 8. Aqui vai ficar muito mais barato do que você tirar lá, porque lá pra tirar na estação de coisa, tava 10 euros uma foto. Então, 10 euros é 80 reais uma foto 3x4. Ele serve pra todos os transportes públicos de Paris. Tanto pra trem, metrô, ônibus, alguns bondinhos que levam por exemplo, o bondinho que a gente pegou que leva pra Sacré-Cœur, que é a igreja lá de Montmartre, ele é pelo Navigo. E esse cartãozinho foi 36 euros. Ele foi 225 reais e cada um tem que ter o seu. Você não pode de jeito nenhum dividir o cartão. Por isso da foto. Você pode estar pensando que é muito caro. Realmente, 225 reais em transporte não é barato. Porém, é ilimitado. Você pode pegar quantos quiser, pra onde você quiser dentro de Paris, e até pra Versalhes, que é fora de Paris, valeu também. Então você vai, e pra Disney também, que é fora de Paris, valeu. Então, enquanto você andar ali aos arredores, ele vale pra qualquer canto, e foi muito bom, porque a gente pegou muito ônibus e trem errado. Muito, gente. É bem confuso, porque tem muito passando toda hora, todo tempo. Funciona super, é uma experiência à parte. Então, ande de transporte público se você for para Paris, mas preste atenção no Google, porque é bem confuso. E eu acho que a gente só não ficou mais chateado que a gente pegava ônibus errado, essas coisas, porque era de graça, entendeu? A gente já tinha pago, era só passar o cartãozinho e ir embora. A alimentação foi o que eu falei para vocês. É uma coisa que é um valor que flutua muito, depende da sua viagem, né? Como que você vai fazer isso? A gente decidiu que a gente não ia sacrificar muito a nossa alimentação. A gente queria sim, eu tinha uma listinha do que eu queria comer. Então eu queria comer macarrão, eu queria comer McDonald's, eu queria comer em restaurantes para conhecer a culinária típica francesa. Então a gente fez isso, tudo isso. A gente comeu no McDonald's no primeiro dia, não lá essas coisas, mas é gostoso. Em alguns restaurantes típicos franceses, inclusive um dentro de Versalhes, que foi um dos melhores purês de batata que eu já comi na minha vida. A alimentação a gente comeu muito. Eu até acho que em Paris a alimentação não era tão cara, tá? Eu achei que ia ser mais caro. De alimentação ficou em média, lembrando que foram 6 dias, ficou em média mais ou menos 180 euros para cada, o que dá mais ou menos uns 1.100 reais. Bom, que o cardápio fica exposto fora do restaurante. Então, antes de entrar, você já consegue dar uma olhada ali no cardápio para saber se tá dentro da sua expectativa. 2 dias de Disney. A gente fez 2 dias. A gente resolveu não fazer um dia só os 2 parques, porque a gente queria aproveitar. Mas valeu muito a pena, gente. Foi incrível. E para entrar na Disney, tô falando aqui só da entrada. As comidinhas já foram também na parte de alimentação e tudo. Mas só para entrar na Disney, os ingressos é 142 euros. Não é barato, tá? Eu acho que é o passeio mais caro, assim, de atração que a gente foi. Que em real fica 890 reais. Mas assim, perto de outras Disney, ela é uma das mais baratas, de verdade. Pontos turísticos que a gente conheceu.
A gente conheceu muitos pontos turísticos de graça, então uma das melhores dicas também desse vídeo que eu posso te dar é aproveite os passeios de graça, os lugares de graça, porque tem muito. Se você pesquisar bem, tem até museu de graça em Paris. A gente não foi nesses museus porque não ia dar tempo. O Jardim de Luxemburgo, por exemplo, é a coisa mais linda, mesmo com todas as árvores sem folha, toda retorcidinha do frio. Era a coisa mais linda, gente. E tudo de graça. Notre Dame de graça. Mas aí você tem que online pegar seu horário, tá? Principalmente agora que depois que ela reabriu, reserva o seu horário 2 dias antes do dia que você quer ir, tá? Abre 2 dias antes da data pretendida que você pretende. A Saint-Chapelle. A Saint-Chapelle é uma igreja que, na verdade, ela é uma capela, né? Uma igreja bem menor, que foi construída em 7 anos. A história é incrível, gente. É doidíssima. Diz que lá dentro ainda tem, na salinha lá do tesouro, a gente não pôde ver, mas que tem a coroa de espinho de Jesus. Se tudo isso é verdadeiro, não sabemos. Mas teve na época da Revolução Francesa, as pessoas quase derrubaram a Saint-Chapelle, quase colocaram ela abaixo, porque ela era um símbolo de monarquia, né, de poder, porque foi um rei que mandou construir aquilo rapidíssimo. Decidiram que não iam derrubar, mas eles roubaram tudo, saquearam tudo do negócio. Se você tá com um roteiro apertadinho, eu acho que ela passa. Ela custa 13 euros pra entrar, 13 euros, que dá mais ou menos 80 reais. Mas são 13 euros que você vai gastar muito rápido, porque ela é bem pequenininha. Eu nunca vi vitral tão lindo igual aquele. Porém, ela é muito pequenininha, tá? Eu acho que a gente ficou 20 minutos lá dentro. Então, pensa se pra você compensa gastar 13 euros em 20 minutos. Gui, então, ele falou que foi um dos lugares mais lindos que ele viu e que ele iria de novo várias vezes. Aí a gente foi pra Versalhes também. Versalhes, como eu falei, é em outra cidade, então você tem que pegar um trem mais longe, se eu não me engano foi quase 1 hora de viagem de Paris, de onde a gente estava, até Versalhes. E lá anda, gente, vai preparado pra andar, porque é um dia inteiro do seu roteiro só pra Versalhes, não dá pra fazer mais nada nesse dia. Tanto é que foi o dia que a gente chegou no hotel e a gente resolveu fazer mais nada. A gente resolveu só descansar porque tava todo mundo esgotado. Mas é incrível, também tava muito frio. Foi o dia que a gente pegou mais frio, se não me engano, fez -6, naquele jardim abertão assim. O vento, vou até pôr uma foto aqui pra vocês verem a condição que tava. Mas assim, foram 26 euros, que dá mais ou menos 160 reais. E eu acho que vale cada centavo. Tem os móveis reais da época, depois que eles conseguiram, porque também foi saqueado na Revolução, que é o grande símbolo da monarquia, é Versalhes. Na Revolução Francesa foi saqueado, depois que o Napoleão tomou tudo de volta, ele não morou lá, então ficou abandonado. Aí depois que a monarquia voltou pra França, um príncipe, ou foi um rei, foi alguém da monarquia também, resolveu transformar tudo aquilo em museu, e aí é o museu que a gente conhece hoje. E aí, pra reaver também todas as peças que foram saqueadas, foi um trabalho. Até hoje não tem todas de volta, mas grande parte. As camas são gigantescas, eu nem sei pra que é tão alta, porque tinha que ter escada pra subir. Lindo, 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 compensa muito. Cada passo que eu dava naquele lugar, eu pensava, gente, as pessoas se revoltaram e mataram todo mundo com razão. Porque esse povo, o povo passando fome lá fora, pedindo pão, gente, pedindo um pão, nem que for. E esse povo vivendo assim. E aí, é claro que a gente teve que subir na torre, na Torre Eiffel, pra subir no recinto, pra entrar no recinto da torre, ali no pezinho dela, ficar vendo, sentar do lado, é de graça. Você entra nela até ali, até o jardinzinho, o pezinho, embaixo dela, é tudo de graça. Só paga pra subir na torre. E aí você paga conforme os andares. Para subir até o primeiro andar é um valor, para subir até o segundo é outro, e até o pico lá, naquele bem fininho lá em cima, é outro valor. No inverno, o pico, né, o bem fininho, não abre. Eu acho que é muito vento, então é perigoso, então não abre.
a gente foi até o 2º andar de elevador, porque também tem a opção de você ir de escada. Então, quanto mais comodidade, gente, mais caro fica. Então, de escada era menos da metade do valor e de elevador era muito mais caro. Mas assim, ó pra minha cara, você acha que eu vou subir 2 andares? E não são 2 andarezinhos assim, igual de prédio. São enormes, gente, são enormes. Então a gente pegou de elevador até o 2º andar, ficou €22,60, o que dá mais ou menos aí R$140. Também não é tão baratinho assim, mas é incrível você tá lá em cima e você ter a visão 360 graus da cidade inteira. É a coisa mais linda desse mundo. Tem uma lojinha lá dentro, tem um restaurante lá em cima. O vento que estava fazendo naquele lugar era absurdamente gelado e forte. Ele levava a gente, sabe assim? Então por isso que eu acho que o pico por isso que eu acho que o topo é fechado no inverno por causa do vento. O Louvre, então, o Louvre é uma experiência à parte. Também é um lugar que eu falaria pra você deixar pelo menos metade de um dia todo só para o Louvre. Foi o que a gente fez. Eu deixei a manhã inteira, até 1h da tarde mais ou menos, pra gente ficar andando no Louvre. E foi uma melhor coisa que a gente fez, porque a gente se perdeu. É claro que a gente ia se perder, né? É muito confuso a comunicação lá dentro do Louvre, né? Não tem placas que falam muitos pros lugares. Tem placas só das obras mais famosas. Mona Lisa, Vênus de Milo e só, basicamente. Então, depois você tem que ficar seguindo um mapa que malemar ajuda, porque você não sabe onde você tá. Você ficar o dia inteiro, se você quiser, não tem tempo mínimo. E ele custa €22. Eu achei que o preço é muito bom. Mais ou menos uns 135, R$140. O preço, bom, assim, eu achei até barato, se for ver, porque é enorme, é gigantesco. Eu acho que pra ver aquele lugar inteirinho, você tem que passar umas 2 semanas lá dentro. Porque é muito grande. Ver, assim, os quadros que a gente via em livro de história, sabe? Gente, eu nem sou de arte, museu, essas coisas assim, mas eu amei, tá? Então esse é uma coisa no roteiro que eu falaria até se você não gosta de museu, pra você colocar e conhecer, porque é uma experiência à parte. Catacumbas, que se vocês viram no vlog também, é um rolê muito legal. Se a sua vibe é rolê histórico, conhecer um pouco da história do lugar que você tá, conhecer sobre o passado, ver um pouco do pedaço desse passado, é o seu tipo de rolê, tá? Mas se você é uma pessoa que é impressionável, eu não sei se esse é o seu tipo de rolê, porque lá dentro tem ossada. E ossada de verdade, não é mandada a fazer nada, é de verdade. São pessoas que foram exumadas dos cemitérios conforme eles foram enchendo e colocadas lá. Então, são corpos de pessoas de verdade. Em todo momento no seu passeio, você tem um audioguia. Por isso que é mais caro, inclusive é €31, que dá mais ou menos uns R$190. Tô sendo muito palestrinha aqui nesse vídeo, gente, mas é que eu acho incrível esse pedaço de história, sabe? Essas coisinhas assim, então eu preciso dividir com vocês. Mas enfim, tô falando aqui porque a minha irmã, ela se impressiona com essas coisas, e aí até metade do passeio, mais ou menos, ela ficou meio mal, sabe? O clima pesou. Nosso último gasto em Paris foi o trem que a gente pegou pra Londres. 2 horas de viagem e foi €49, que dá mais ou menos R$300, tá? A gente ainda pagou com desconto, porque se eu não me engano, o valor cheio da passagem é €57. Mas aí eu consegui, não sei como, eu consegui um cupom de desconto e aí eu consegui €49 pra cada, tá? Londres, vamos para Londres. Pra entrar agora em Londres, a partir do dia 8 de janeiro, você precisa de um visto do governo de Londres. Por que eu digo visto? Porque não é igual um visto canadense ou americano, que você tem que ir lá, tentar uma entrevista ou pedir, passar Não, você vai entrar no aplicativo que você tem que baixar, você vai pagar 10 libras, 11 libras. Você vai pagar 11 libras, que dava mais ou menos R$80 na época.
Você vai colocar seu e-mail, se você tem antecedentes criminais, responder tudo certinho, e aí eles vão te mandar um e-mail pra ver se você passou ou não pra ter o visto. Ninguém pediu nada, nenhuma documentação pra gente entrar pra lá, mas a gente achou melhor não arriscar, porque vai que, né? Do nosso hotel, se eu não me engano, foram 6 ou 5 diárias. Foi um pouco mais longe o local, não foi perto de nada, a gente teve que pegar ônibus pra absolutamente tudo, e aí ficou 598 libras, que dá mais ou menos 4 mil reais, que ficaria para cada 1.335 reais por dia. Lá não tem taxa de município, mas tem um sinal, uma garantia de 50 libras que você tem que passar na hora ali no cartão de crédito, que é debitado, já é tirado do seu limite ali na hora. Tornam só no dia que você faz o check-out, depois de fazer a inspeção no quarto. Porque se você deixou o quarto quebrado ou, né, de um jeito que não deveria, eles não devolvem esse dinheiro. Tá? Em Londres, a gente também aproveitou muito, mas muito lugar de graça. Eu acho que a gente fez mais rolê de graça em Londres do que em Paris, porque basicamente todos os museus de Londres são gratuitos. O Museu de História Natural, o Museu de Arte Moderna, o Museu Britânico, mas a gente acabou pagando algumas atrações à parte, por exemplo, o tour de Harry Potter. Gente, vocês acham que eu ia pra Londres e não ia pro tour nos estúdios da Warner Bros? Ver de pertinho, às vezes até relar em coisa que foi usada nos filmes? Não ia, né? Foi o rolê mais caro que a gente fez. Foi 56 libras, a libra é mais cara que o euro, tá, gente? Então, dói na alma. Mas foram 56 libras, o que dá mais ou menos 406 reais, tá? Pra um dia só, uma vez só. Mas é assim, é uma coisa também que você tem que deixar o dia inteirinho só pra isso. É grande, tá? É enorme, é gigantesco. Se você é fã, você vai querer tirar foto de qualquer coisa, vai querer gravar vídeo, vai querer participar das interações, porque tem coisas interativas. Se você é fã de Harry Potter, vale cada centavinho. Se você não é fã, passa, porque é só Harry Potter, vai ser o dia inteiro só vendo os locais de gravação, os props, os figurinos, e aí o transporte, né, o transfer de um ponto de encontro até o tour de Harry Potter, que é longe, tá, gente, é longinho, que não fica em Londres mesmo, não fica no central ali, fica mais pra fora, de graça também. O transfer, você vai até um local, né, um ponto de encontro, e aí esse transporte você paga, mas desse ponto de encontro até o tour é de graça, e pra voltar também, eles te deixam onde eles pegaram vocês. A gente também foi no Museu de Cera, do Madame Tussauds, que eu, de verdade, eu não tava dando nada, tá? Eu achei que a gente ia ficar lá uma manhãzinha, que ia ver um monte de bonequinho de cera que parecia famoso, e ia ser as 29 libras mais mal gastas da minha vida, que dá mais ou menos 210 reais pra poder entrar. Mas não, gente, se vocês viram o vlog, gente, eu me surpreendi tanto com esse museu, tanto. Obviamente, eles tinham o boneco de cera de vários famosos, praticamente todos os famosos do mundo. Tinham peças de roupa desses famosos que eram doadas pro museu. Eles tinham cinema 6D, 5D, sei lá, muitos D, que você sentia a cadeira mexer, soco nas costas, água caindo, cheiro. Loucura. Tinha carrinho, sabe? Uma atraçãozinha que você, tipo uma mini montanha russinha, só que sem a parte radical, só pra você conhecer, assim, a história de Londres. Cara, foi muito legal, muito legal. Então, no final das contas, foram 29 libras muito bem gastas, tá? Pesquise antes de ir pra ver se é seu tipo de rolê, mas eu, que achava que não ia gostar, que achava que eu ia pela minha irmã, eu amei. A gente também foi em um teatro da Broadway em Londres, que foi o Wicked. A minha irmã é apaixonada, fissurada por Wicked desde criancinha. E quando a gente planejou ir pra Londres, uma das primeiras coisas que ela falou era: vamos em Wicked? E aí a gente já comprou aqui no Brasil mesmo, e a gente comprou direto em reais, então eu nem tenho o valor em libras, mas foram 230 reais o ingresso pra cada um, tá? Pra cada pessoa. A gente não ficou
naquelas fileiras mais... Se eu não me engano, a gente ficou em uma das mais baratas, mas foi incrível o lugar que a gente ficou, foi num mezanininho lá em cima, que é basicamente um dos musicais mais clássicos dali, né, por ali. A gente pagou também pra entrar na igreja. As igrejas de Londres, diferentes de Paris, a maioria são pagas, tá? Então tem várias igrejas por Londres, mas a maioria tem que pagar. E inclusive a abadia de Westminster, que é uma das mais conhecidas, que é onde tem os casamentos reais, as coroações, né, do rei ou da rainha. Tem muita gente... Gente, eu fiquei chocada, porque tem muita gente enterrada no chão da abadia. E o que mais me impressionava era que as pessoas pisavam em cima, sabe? Eu achei estranhíssimo, porque a minha mãe... Quando a gente ia no cemitério, né, quando eu era criança, minha mãe não deixava nem eu sentar, nem encostar nos túmulos. E lá as pessoas andam em cima. E aí tem alguns nomes que até sumiram da pedra de tanto que as pessoas passavam em cima. Mas enfim, eu achei caro pra entrar. Foram 30 libras pra entrar na abadia de Westminster, o que dá mais ou menos 220 reais. Mas assim, o audioguia tá incluso, então... Você vai andando, e tem em português também o áudio. Então você vai andando, o audioguia vai te explicando aonde que você tá, o que que você tá vendo. Tem esculturas incríveis, tem pedaços de história mesmo, quadros, relíquias. E lá em Londres, diferente de Paris também, o transporte não tinha um cartãozinho fechado. Até tem, mas fazendo a conta não valia a pena. Era mais um pega turista do que... outra coisa. Então, o que a gente fez? A gente viu que pagando por aproximação, a passagem ficava mais barata. Se você comprasse o ticketzinho em papel, ficava quase €1, ficava quase 1 libra mais cara do que pagar por aproximação. E quando eu digo aproximação, é cartão mesmo. Qualquer cartão internacional, a gente estava levando da Wise, então ele debitava, né, débito no caso nosso, ele debitava automático ali da nossa conta. Então a gente passava o cartão da Wise ali no ônibus e ele já cobrava. O legal de Londres, porque assim, aí a gente pegou muito transporte e a gente teve que pagar cada um. Então a gente escolhia muito bem pra onde a gente ia. Só que o legal de Londres é que eles têm um teto de gasto. Então assim, por exemplo, o teto do ônibus, se você usou ônibus e pagou... Cada ônibus é 1 e pouquinho, eu acho que é 1,80, 1,50. Só que se você ultrapassa 5,80 ou 6 libras, você não paga mais por isso. Então assim, eu peguei 10 ônibus, cada um é 1 libra. Você vai pagar 6 libras, tá? Eu peguei menos de 6 libras. Eu peguei 5 ônibus, então você vai pagar só o que você gastou mesmo. Mas se chegar em 6 libras, você só paga 6 libras e o resto fica meio que por conta da casa, sabe? Você tem o teto do ônibus e o teto do metrô e o teto do trem. Então, assim, por exemplo, o do trem e do metrô eram 8 libras e o do ônibus é 6. Só que se você pega um ônibus e um metrô, não vai contar no teto do dia. Vai contar o teto separado. Então, a gente também escolhia bem se a gente ia pegar ônibus ou metrô, porque a gente tentava escolher um meio de transporte e ir com ele até o fim do dia. Geralmente era o ônibus, porque... tem mais, passa mais, é menos cheio, o metrô e o trem é bem lotado, as estações. E é mais legal, gente, um ônibus de 2 andares, eu podia subir lá em cima e ficar pertinho no vidro, olhando tudo acontecer. Muito mais legal e mais barato também do que o trem. Ficou oscilando o nosso gasto, mas na maioria dos dias a gente pagava o teto, o que deu mais ou menos 52 libras de transporte, tá? Não ficou baratinho não, mas ficou mais barato do que eu tinha planejado. Dá mais ou menos 380 reais. Sei que a comida em Londres era mais cara que a comida em Paris. E ela não era tão gostosa quanto a comida de Paris, tá? Eu acho que a gente foi em poucos restaurantes, assim, se não me engano foi em 2. Foi um comer fish and chips, que é incrível, é muito bom. É peixe frito e batata frita, mas é muito bom. E a gente foi no Hard Rock, que também tava excelente. Excelente, veja lá no vlog que vocês vão ver, tava muito bom. E de resto, eu acho que a gente comeu lanche. A gente comeu McDonald's, a gente comeu Five Guys e Shake Shack, que era um dos meus sonhos, poder experimentar Five Guys e Shake Shack. E eu posso dizer pra vocês, sem um pingo de dúvida, que Five Guys pisa em todos os outros fast food.
toda a nossa comida de todos esses dias, inclusive às vezes que a gente pegava coisa no mercado pra comer, que aí tinha o Meal Deal, né? Quem viu o vlog sabe, que era lá na Tesco, que é uma rede de mercado, que ficava do lado do nosso hotel, tinha um negócio que chama Meal Deal, que é uma refeição completa baratíssima. Então você podia escolher uma refeição principal, que geralmente era um lanche natural, uma salada, um macarrão, um snack, que era pra você petiscar, né? Então o Gui pegava muito ovo cozido, tinha amendoim, brownie e uma bebida, que aí inúmeras, suco, água, refrigerante, inúmeras. Tudo isso por 4 libras, então valia muito a pena. O Gui se acabou, ele jantou quase todo dia Meal Deal. E enfim, mas aqui na alimentação tá tudo isso e os docinhos que a gente comeu, não sei o que, ficou tudo mais ou menos 170 libras, que ficou R$1.235 para cada um. Vou fazer um catadão aqui de quanto ficou mais ou menos para vocês terem uma noção, né? Por pessoa, tá, gente? Que eu tô estimando aqui, não é nós três, por pessoa. Em Istambul ficou 278 para cada. Em Paris, 5.250 para cada. Em Londres, ficou 4.115 para cada. Mais ou menos, tá, gente? Isso é uma mais ou menos. Então, aproximadamente, tudo ficou 17.215. Só que aí que eu falei, né? Teve as comprinhas, que também é de cada um. Mas a gente comprou até um tanto bom de coisa. Deu mais ou menos uns 3.000, 3.500 de comprinhas para cada um também, tá? Isso em reais. Então, totalizou mais ou menos 21 mil reais a nossa viagem. O que já tava dentro do nosso esperado, tá? A gente já tinha feito esse planejamento para esse gasto mesmo. A gente já tinha feito planilhas com os valores de cada coisa para saber. Eu já tinha ido ver sobre alimentação, sobre o transporte, para mais ou menos colocar ali. Então tudo já tinha ficado dentro do nosso gasto possível. E pronto, que a gente ficou 4 anos, ou até um pouco mais, eu acho, juntando esse dinheiro, tá? Não foi um dinheiro que, milagrosamente caiu na nossa mão. Não foi um dinheiro que, a gente conseguiu fácil. Não foi um dinheiro de venda de nada. Foi um dinheiro de trabalho e muito, muito sacrifício. A gente tem que falar aqui que eu tô muito orgulhoso da gente, principalmente da minha irmã, que ela era bem mais nova quando a gente começou a falar disso tudo. E ela não tem uma renda, ela não tinha e ainda não tem, né? Uma renda que, meu Deus, dê pra fazer muitas coisas, mas a bichinha fez milagre fazendo tudo isso, tá? Inclusive, ouso dizer que ela aprendeu muito sobre educação financeira e, inclusive, ela tem uma tabela de gastos hoje só por causa dessa viagem. Tô muito orgulhoso da gente, que a gente conseguiu. A gente não voltou com nenhuma dívida dessa viagem, a gente gastou tudo que a gente levou o dinheiro na Wise fechadinho e a gente decidiu que a gente ia gastar só o que tinha ali. Tá, então assim, a gente fazia a conta mais ou menos por dia quanto a gente ia gastar e se passasse disso, a gente talvez teria que tirar um pouco de outro dia. E tá tudo bem, a gente conseguiu se virar bem, inclusive até sobrou um pouquinho de dinheiro depois pra gente reconverter tudo. Lembrando que pra você converter o dinheiro na Wise, você paga uma taxa também, bem menor do que casa de câmbio, mas você paga uma taxinha, tá? Inclusive, a gente não levou dinheiro em espécie nenhum, tá? A gente levou só cartão. A gente precisou tirar só no aeroporto pra pagar o transfer, que só aceitava em dinheiro. Então é isso, minha gente. O que vocês acharam das dicas desse vídeo, da nossa viagem? Vocês assistiram os vlogs? Vocês acharam que a gente gastou demais, que a gente podia ter economizado em outros lugares? Ou que a gente devia ter visto outras coisas? Me conta aqui embaixo. E se vocês também já viajaram internacional para algum lugar, foi mais ou menos esse valor também? Quero saber, a gente também tá tentando planejar outras viagens agora. Isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou longo, mas eu espero que ele tenha ficado informativo para vocês. Mas, de novo, cada experiência é uma. Talvez se você conversar com outra pessoa, ela vai te falar outra coisa totalmente diferente, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!